Boa noite. A pergunta, né, por que a gente reencarna, né? Por que a gente volta, né? Por que a gente nasce? Aí, geralmente, a gente responde, né, para a gente evoluir. Mas o que é evolução, afinal de contas? Né? A evolução pode ser uma coisa para mim, pode ser uma coisa para ela, pode ser outra coisa para ela, e assim vai. E pensando nisso, eu vejo que, dependendo da filosofia religiosa, a evolução pode ser totalmente diferente do que a gente, né, no caso, fala com vocês, conversa aqui. Mas eu vou falar da evolução do ponto de vista espiritual, espírita, tá? Então, assim, evolução. Faltou aqui a evolução tanto material quanto a evolução espiritual. Faltou aqui a partezinha, evolução. Por quê? Vamos falar dos dois. O material, vamos começar pelo material para depois a gente chegar no espiritual. Evolução para nós aqui, que nós estamos um planeta Terra aqui, ainda de provas de expiação, não somos ainda um planeta de regeneração. Chegaremos lá. O que é planeta de regeneração? Onde a gente vai ter menos crimes, mais harmonia entre as pessoas, menos roubo, menos assassinatos, enfim, tá? A gente vai ficar um pouquinho melhor, digamos assim, a nossa convivência entre nós aqui, seres humanos aqui, encarnados, né? Mas não chegamos ainda nesse patamar. Estamos ainda, como falou aqui, ainda em provas de expiação, tá? Mas a questão da evolução, quando a gente fala da questão do material, o que é? É você ter um diploma universitário, né, de preferência você seja médico, um engenheiro, um advogado, que você acumule bens, que você tenha uma boa casa, um bom carro, você tenha uma poupança gorda e não tenha problemas com dinheiro, etc. Essa é a evolução que boa parte ainda das pessoas, ainda aqui no planeta Terra, tem. Se tu falar evolução, para eles é isso. Eu tenho parentes que pensam isso. Né? Eles comparam a evolução da tua vida, ou da vida entre eles ali, com o carro que você tem, com a casa que você tem, com o que você tem de status ou não da tua profissão. Essa é a ideia da evolução deles. Por quê? Porque ainda são encharcados ainda da impressão material muito forte. O material é que é essencial. Não que a gente não possa ter um bom emprego, não que a gente não possa ter um carro, não que a gente não possa ter uma casa boa, confortável, não que a gente não possa ter um sítio, não que a gente não possa ter uma casinha na praia, não é isso. Você pode ter. O problema é que as pessoas colocam isso como um fim. Não, tu tens... Pô, mas afinal tu trabalha como? Do quê? O que tu faz? Tá, mas tu tens casa própria? Eu já escutei muito isso, entre parênteses. Tá, mas tu tens... Sabe? Comparando. Porque para eles a evolução é isso. É ter coisas, acumular coisas. Aí a gente, claro, né, espírita, né, ou espiritualista, a gente sabe que eles estão pensando pelo viés do quê? Do materialismo. Né? Ou seja, eu tenho que ter. A televisão faz muito isso. A nossa sociedade mundial, uma grande parte, movida pelo consumismo desenfreado, faz isso com a gente. Tu tem que ter um celular diferente, novo, o teu funciona. Tá aqui, tá ok, mas tu queres um melhor. Mas para quê? Para que eu quero um melhor? Aí vai lá, faço em 10, 15 vezes no cartão. Aí eu fico pagando 10, e aí saio com aquele celular achando que aquilo é o... Sabe? Aí fica assim, celular. Aí tu fica, né? Faz todo mundo ver o teu celular. Porque a gente entra nessa vibe do consumismo, porque isso parece uma coisa... eu estou evoluindo. Antes eu não tinha, agora eu tenho. Antes eu andava de Fusca, agora estou andando de Sportage. Antes Sabe, essas comparações, porque a gente ainda está muito encharcado disso. A televisão ajuda, a mídia ajuda a colocar nisso. O que são os homens felizes? As mulheres felizes que a gente vê na televisão? São aqueles artistas, né, que chegaram lá, que são principalmente as mulheres, né, com aquele corpo escultural, que é um corpo que não dura muito tempo. A gente sabe que o nosso corpo não dura muito, né, mulheres? Não fiquem acanhadas, porque aquilo que vocês estão vendo lá, aquilo é passageiro. Elas não mantêm aquele corpo sempre.
né? Os homens gravatados, cheirosos, né? Aquele perfume, aquela, né? 1,80 m e aquele carrão. Eu não tenho 1,80 m, então já estou fora do padrão. Mas, enfim, aquilo que a gente vê na televisão, a gente fica assim, ó. Puxa, e eu não tenho isso, cara. Eu não tenho aquilo. Puxa, eu não sou assim, eu não tenho esse corpo. Eu não sou magrinha, eu não sou esse corpo escultural, ou eu não tenho 1,80 m, eu não tenho esse carro. E a gente fica com aquilo. E a gente fica trabalhando, e a gente acha que é isso. Eu estou falando assim do senso comum. As pessoas acham isso mesmo. E elas batem nessa tecla. Por isso que elas ficam desesperadas atrás de coisas novas, de comprar celular novo, um carro novo, uma roupa nova, um tênis novo. Não que a gente não possa ter, não é isso. Não estou fazendo a apologia que a gente tem que andar que nem andava há 500 anos atrás que os indígenas, né? Não é isso. Que a gente não tem que ter nada, não. A gente pode ter, mas só que a gente tem que entender que isso isso não é a evolução. Isso faz parte de certas coisas que a gente precisa saber lidar. Isso aqui é um aparelhozinho ótimo. WhatsApp e tal, etc. Ótimo. Eu adoro a tecnologia também. Eu acho que isso aqui veio para nos ajudar e não para piorar nossa situação. Né? O carro agora com mais segurança, há um tempo não tinha a segurança que tem os carros. Cada vez mais a tecnologia vai nos dando conforto e mais segurança. Isso é ótimo. Só que isso não é o fim. A evolução que eu digo aqui, material, é uma evolução que não tem nada a ver com a matéria. A evolução, que digamos assim, o que seria melhor para nós é aquela evolução de ser e não de ter. Eu sou assim, do jeito que eu sou, e eu posso mudar. Não assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não, isso aí não. Isso aí já é para quem é preguiçoso, não quer fazer o trabalho da reforma íntima. Não, eu sou e vou melhorar cada vez mais. Se eu tenho esse erro, eu vou melhorar esse erro. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que parar com a minha língua. Se eu sou invejoso, vou ter que parar com a inveja. Se eu sou egoísta, eu vou ter que parar com o meu egoísmo. Se eu sou materialista, apegado demais ao material, eu vou ter que trabalhar para não ser tão apegado aos bens materiais. Isso é a evolução física aqui, que também está associado à evolução espiritual, porque você vai se melhorando. Você vai ver que as coisas que você tem, você vai deixar. Nem na hora da morte a gente escolhe a roupa para ir no caixão. Alguém escolhe, você já pode dizer, eu quero morrer com a camisa do Flamengo. Pode ter esse desejo, né? Então, eu quero morrer com a camisa. Eu sou flamenguista, tá? Eu quero morrer com a camisa do Flamengo. Pode até acontecer, mas a maioria das pessoas que vão para o túmulo, nem a roupa não escolhem. Por que a gente fica querendo se apegar às coisas materiais? Para quê? Onde é que a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar naquela loucura, desenfreada, sofrendo, porque a gente não tem 1,80 m, que a gente não tem aquele corpinho escultural que as modelos têm, a gente não tem aquela casa que estampada na revista ou na televisão, a gente não tem aquele carrão, e a gente fica nessa agonia. Isso, a maioria da população mundial sofre, porque a propaganda ela é diária, é todos os dias. E aí a gente lendo o Livro dos Espíritos, lendo ou outras obras também filosóficas espiritualistas, a gente vê que, puxa, a gente dá tanta importância para o ter e esquece de ser. Se a gente não desse tanta importância ao ter e pensasse mais no ser, a gente sofreria bem menos. Teria menos doenças, porque muitos dos estresses resultam em outras doenças que podem aparecer. É kármico? Não, nem sempre. Se o cara se mata para pagar o carro que não tem condições de ter, mas quer ter por causa da imagem, por causa do apego, ele vai se matar de trabalhar e vai desenvolver alguma coisa, com certeza. Algum tipo de doença vai. Porque chega uma hora que o corpo pede para parar. A tua cabeça precisa ser, digamos assim, consertada. Eu estou com o celular ligado porque ali não consigo ver o horário direito. E assim, a gente tem que mudar consertar a nossa cabeça no sentido de assim, consertar por quê? Porque a nossa cabeça
agora, nesse mundo aqui, parece que talvez às vezes meio quebrado. A gente às vezes vai para um lado, daqui a pouco vai para o outro, sabe, a gente fica meio assim, a gente tem que parar, dar uma consertada nela, dizer assim, bom, agora eu vou parar um pouquinho, eu vou pensar no ser. Quando você começar a pensar no ser, aí você vai começar a caminhar pela questão espiritual. Porque muitas das dificuldades que a gente encontra no mundo espiritual é consequência da tua cabeça, da tua ideia. Muitos que vão para o mundo espiritual, que não aceitam a morte, que são apegados às coisas materiais, eles sofrem com isso. Eles sofrem, porque a gente acha, não vai acontecer comigo. Pode acontecer. No momento da morte, se você está preocupado com quem vai ficar, ou para quem vai ficar o que tu tanto trabalhou ali e construiu, tu vai para o mundo espiritual pensando nisso, e tu vai sofrer com isso. E tu sofre. Muitos espíritos acabam em mesa mediúnica ali, e dizendo, puxa, eu perdi tanto meu tempo, eu acumulei tanta coisa, mas para quê? O que eu ganhei com isso? Só ganhei doença, eu ganhei desprezo, mal eu fui enterrado, os parentes já estão brigando por causa da herança. Ele acabou pensando muito no ter e não no ser. E acaba esquecendo, obviamente, se você vai por esse caminho, você esquece o quê? A parte espiritual. A juventude muitas vezes fica, eu não quero saber de religião, porque, óbvio, a gente tem um histórico de negligência religiosa muito grande, tá? De filosofias religiosas, que acabaram esquecendo da juventude. Mas eles estão ali com anseios, com vontade, com sonhos, mas não é compartilhado com eles. Eles não são ouvidos. Eles não têm um momento de conversar, de dizer assim, eu tenho medo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, tu tens que estudar, tu tens que ser alguma coisa na vida. O que é alguma coisa na vida? A gente já fala isso para os filhos da gente. O que é alguma coisa na vida? É um médico, é um advogado, é um engenheiro. É isso. As pessoas falam, mas vai que ele não quer, ele quer ser um músico. Vai que ele quer ser um professor de educação física. Vai que ele quer ser um jogador de basquete. Vai que ele quer ser um doceiro, quer abrir uma padaria, quer trabalhar com culinária. A gente acaba forçando, né? E acaba a gente esquecendo de o quê? De ser e não, né? A gente acaba pensando no ter. Isso atrapalha muito. Eu vejo muito as pessoas focadas nisso. Aí as pessoas falam, evolução espiritual, mas a evolução espiritual, ela é consequência do material. Porque o que é hipocrisia? Não é aquela pessoa que fala assim, eu não faço isso, mas escondidinho vai lá e faz. Isso é ser hipócrita. Você fala uma coisa, mas faz outra diferente. Então, não tem como você fazer, eu primeiro preciso ajeitar aqui, depois eu vou pensar no espiritual. Não. Aí você vai ver que é tarde. Você perdeu tempo aqui. Como é que a gente faz então, Alexandre? Bom, eu não sou de ficar dando conselhos, né? Mas eu vou pelo que a espiritualidade nos indica e até começar por Jesus Cristo, né? Nosso mestre, né? Primeira coisa, ajudar o próximo. Ajudando o próximo, você está se ajudando. A caridade. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja ou fora do centro espírita, é fora da caridade, fora da bondade, do amor ao próximo, da fraternidade. Se ajudar. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos um pouquinho mais evoluídos. Mas ainda a gente não está ainda... Está a caminho, mas ainda não está onde a gente gostaria que estivesse. Porque ainda está naquela evolução que a gente pensa, material, de ter. Então, se nós fizéssemos isso, estaríamos melhor. Outro, a gente tem que cuidar melhor da gente. Começar pelo pensamento. Através do pensamento vem a língua. E vem as ações. A gente, para evoluir, a gente tem que pensar em cuidar disso aqui. Porque é muito fácil eu vir aqui, falar umas coisas bonitas para vocês, virar as costas e fazer tudo ao contrário. Isso está cheio. A política, dentro de casa, na rua, no emprego, está cheio disso.
Aí onde eu digo que tem a hipocrisia. De falar uma coisa e fazer outra. Você já deve ter visto pessoas fazendo isso. Né? Não que a gente tenha que ser perfeito. Eu não sou perfeito aqui. Não pense que eu sou perfeito. Eu tenho meus erros. Às vezes teimosias, às vezes eu penso uma coisa, 1000 coisas na cabeça, mas a gente tem que se educar. Isso é um caminho para a evolução. É um caminho. Você se educar a partir do quê? Se conhecendo assim. Eu sei que eu não posso, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, tá? Eu tenho problema com sexolatria, vamos supor. Então, eu sou muito atraído por questões sexuais. Então, eu não posso ficar vendo filmes ou procurando ver coisas que me atraem para isso. Para eu me reeducar, eu vou ter que fugir disso. Mas eu tenho isso, assim, posso ficar fofoca, etc. Mas eu fico pensando, mas se reeduca, começa a pensar, não que a questão sexual seja pecado, porque não existe pecado. O problema somos nós que exageramos, tá? Mas eu tenho isso na minha cabeça, como é que eu vou fazer? Procurando boas leituras, procurando outros tipos de amizade, procurando programas de TV que sejam bons. Eu vou fugir tudo que me envolva ao sexo. Porque isso é a coisa que mais que tem na televisão. Na novela, horário nobre. Vocês veem, o que era a propaganda até um tempo atrás da cerveja? Não era aquela mulher linda, maravilhosa, vindo servir. Vocês lembram das propagandas que tinha de cerveja? Associando o quê? Ao prazer da bebida com o corpo feminino. A mulher, o sexo. A gente parece que não tem nada a ver, tem tudo a ver. E aí, obviamente, a pessoa que tem a questão da sexolatria fica... Então, eu tenho que fugir disso. É uma luta. Talvez a forma que é a luta da fofoca. Tem gente que... língua ferina, né? Você já deve conhecida, na família tem vários, né? Aquela que chega... Já acha, justificando a sinceridade, que não é sinceridade, é falta de educação mesmo, tá? E gente metida, que em vez de cuidar da evolução, cuida da evolução dos outros, fala o que não deve. Porque é metida, que é metido. Assim como tem a questão da droga, do álcool, né? Ou seja, a gente tem que pensar e olhar para si, para a gente começar a trabalhar a nossa cabeça. Não é fácil dominar a si mesmo, né? Eu mesmo sou um cavalo chucro. De vez em quando eu tenho que botar a rédea aqui, a espora e fazer isso aqui em mim, para dar uma acalmada, porque a gente tem isso. A gente é um espírito em evolução. Mas a gente não está ainda evoluído. A gente está aprendendo. Só que a gente tem que se cuidar aqui. Por quê? Porque a gente está no corpo, a gente tem que cuidar desse corpo, mas a gente não pode ser dominado por ele. Por isso que eu volto a falar da questão da evolução que a maioria pensa que é o ter. Porque o corpo acaba dominando as vontades do corpo. Aí entra a sexolatria, entra a bebida, entra o cigarro, entra uma série de coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque não tem como eu falar em evolução espiritual, sendo que a minha evolução aqui, em relação ao que eu tenho aqui, ao redor de mim, ainda me influencia de modo negativo. Eu não consigo, eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar dizendo uma coisa e não vou... Não que você tenha que ser perfeito, novamente, nós não somos, nenhum de vocês aqui, muito menos eu. Nós estamos ainda evoluindo ainda, nós temos vários erros. Isso, a gente tem que aprender com isso, a gente tem que construir a nossa caminhada evolutiva nisso, pensando em ser. Eu vou pensar em ser. Posso comprar um carro novo? Posso. Eu posso comprar um carro novo se eu tiver condições, eu posso comprar um carrinho novo. Por que eu tenho que andar com o velho? Eu posso comprar um carrinho novo, não tem problema. Eu não vou para o umbral, para o inferno, seja para onde for, porque eu comprei um carro novo. Mas eu não posso ficar nisso. Ai, meu carro, meu precioso. Não tem aquele do filme do Senhor dos Anéis? Meu precioso, meu carro. Porque daí quando eu desencarnar, eu vou ficar assim, ó, meu carro. Meu Deus, a minha mulher vendeu meu carro. Eu mal morri, ela está vendendo o carro, meu carro. Sabe? Você fica. Você fica nessa paranoia. É uma vibe que é uma loucura, mas você fica. E você acaba esquecendo que, após você descer, o seu corpo descer ao caixão, você vai estar em outro local, não sei onde, né? Mas você pode estar no hospital espiritual, você pode estar sendo acolhido pelos seus parentes, você vai estar numa outra dimensão que o sentido de vida vai se dilatar.
A gente tem um sentido de vida aqui muito restrito. Nosso sentido de vida é comer para não morrer. Né? Comer, viver para comer. Né? A gente não come para viver. Né? A gente vive para comer. A gente come, a gente tem tudo ao nosso redor e acaba esquecendo o mais essencial, que é o espírito, que somos nós. Não é o meu espírito, é eu. Eu sou espírito. Isso aqui é o meu corpo. Mas eu que estou aqui, dentro desse corpite aqui, por enquanto, né, não sei quantos anos, mas eu tenho que cuidar. Porque quando eu estiver lá no outro lado, eu vou ter que pensar, olhar para trás, o que eu fiz? Aí vai o meu anjo da guarda e diz assim, rapaz, olha só para trás, quanta coisa que tu perdeu. Tu esqueceu de olhar a tua família, tu esqueceu de olhar teus filhos, tu esqueceu de ir para a praia, respirar aquele arzinho gostoso do mar, tu esqueceu de olhar uma planta, de regar uma planta, tu esqueceu de brincar com alguns animais, tu esqueceu de viver. Tu só fez o quê? Trabalhou em função do ter. E aí, quanta coisa... você vai aprender alguma coisa com isso? Aprende, a gente não né? A gente aprende de alguma maneira, só que você vai ter que recuperar o esquecimento que foi da parte espiritual. Por isso que quando aparece alguém voltado, focado, como foi o Chico Xavier, Madre Teresa, o Gandhi até mesmo, foi o Divaldo, que é voltado para a questão espiritual, todo mundo fica, todo mundo pensa assim que endeusa. Por quê? Porque nós estamos ainda muito num patamar de ter. E eles já não estão mais no patamar de ter. Chico era pobre e morreu pobre. Olha que ele podia ser rico. Os livros que ele psicografou, ele vendeu alguns milhões. Ele poderia ter. Ele ganhou presentes, gente. Presentes assim, ó. Ele ganhava e saía por aqui. Ganhava. Às vezes ele não queria, mas tinha aqueles assim que gostavam da doutrina espírita, davam um presente para ele, caro, ele dava um jeitinho, daqui a pouco, vocês estão precisando de uma casinha, até aqui um terreninho para vocês. Ele se desfazia, ele não levava nada. Aí quando perguntaram para ele dizia, para onde eu vou, não levo nada disso. Só levo a minha consciência do que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Um dia deram um relógio caríssimo. Eu vou chutar um preço aqui, tá? Vamos supor que na época eles falaram que era 2.000 cruzeiros, mas vamos supor que era uns 10 mil reais. Ele não queria, botaram no bolso dele e aquele relógio ficou, um relógio caro. E ele ficou ali. Aí chegou uma mulher e reclamou para o Chico Xavier, dizendo assim, puxa, aí ele perguntou, o senhor está tomando os remédios? Que ele, de vez em quando, ele entrava em transe, o Bezerra de Menezes, que é um médico que já desencarnado, né, conhecido muito no meio espírita, médico dos pobres, receitava algumas coisas para tomar, né, homeopáticas e tal, e ela disse assim, ela ficou toda envergonhada, ela disse que ela não estava tomando porque ela não tinha relógio, ela era muito pobre, ela não tinha relógio em casa. Ele pegou aquele relógio e deu. Aí todo mundo, meu Deus, cara, um relógio de 10 mil reais. Ele pegou e deu. Tá aqui, esperando pela senhora. E deu o relógio. Desapego. Quem de nós ia conseguir fazer isso? Talvez... Está aqui o relógio, olhando o relógio. Quem de nós ia conseguir fazer isso? Ele simplesmente pegou e deu para ela. Deu e não ficou pensando no relógio que foi embora. Ai, meu Deus, aquele relógio de 10 mil reais. Podia ter vendido aqui. Né? Ele não pensou nisso. Desapego, totalmente desapegado. Ele tinha 2 ternos. Veio um homem lá pedindo um terno, ele deu um terno para o homem. Ficou com um. Né? Claro que... Por quê? Porque ele pensou, durante as reencarnações dele, na questão espiritual. Ele não chegou aqui, assim, não caiu de paraquedas. Ele foi trabalhando isso. Por isso que a gente tem que começar. O quanto mais cedo a gente começar trabalhando com a questão espiritual, melhor para nós. Parar um pouquinho em casa, botar uma musiquinha bem baixinha, musiquinha de leve, fazer uma oração. Não é vergonha. Né? A gente faz o evangelho no lar uma vez por semana. Quando surge parente, a gente faz do mesmo jeito. Vamos fazer... Aqui é o seguinte, a gente é espírita, a gente vai fazer um evangelho, a gente lê uma parte do evangelho, faz um comentário, a gente fala sobre a respeito, depois faz a oração e encerra. Vocês querem participar? Não, então vocês ficam lá na cozinha que a gente vai fazer, mas em silêncio. Nós vamos fazer aqui porque para nós é uma coisa importante, é uma proteção também. Para nós mesmos também, para a nossa casa. Então, a gente tem que olhar para esse lado espiritual. E por isso que a gente tem que conhecer a nós mesmos. Eu não posso pegar você e trazer para essa evolução. Eu posso
ajudar, mas para evoluir, só você pode fazer por si. A evolução é nossa. Cuidando da nossa evolução, não dos outros. Porque tem gente que é metida, né? Eu fico cuidando da evolução dela. Olha, tu não era assim, tu não era assim. Tu estás isso, tu estás aquilo, tu estás linguaruda. De uma certa forma, ela é ajudada, mas eu não estou cuidando da minha. A minha pode estar mais podre do que a dela, que eu penso que é podre. Por isso que aqui, ó, cuidando da nossa, cuidando. Se eu estou cuidando da minha e elas são minhas filhas, isso vai refletir na família. Porque eles vão ver a minha mudança, uma mudança de comportamento. Eu já não tenho mais problemas com fofoca, ou com sexolatria, ou com bebida, ou etc. Eu já estou mudando. Essa mudança vai acontecendo gradualmente, né? Vai devagar, mas ela vai te ajudando a superar coisas que talvez você tivesse que ficar um bom tempo tentando em uma outra vida. Isso ajuda a gente no mundo espiritual. Não é besteira, não é receita. Isso é uma lógica. Isso, há 2000 e poucos anos, Jesus Cristo já dizia. Claro que em outras palavras, porque naquela época eles não iam falar em reencarnação e tal, porque eles não entendiam muito. Mas ele deu essas dicas. Ei, olha para dentro de ti. Muda. Muda. Não condene o outro. Pare de ficar apontando o dedo, não fica criticando, não fica condenando. O que ele fez com aquela mulher que foi acusada de adultério? Que todo mundo queria apedrejar. Ele lançou uma que todo mundo parou de... A ideia de apedrejar. Atire a primeira pedra quem não tivesse em pecado. Depois o que ele disse para ela? Vai e não peques mais. Eu não sei se ele falou bem essas palavras, né? Mas ele deve ter dito, vai e tenta não errar mais. Porque o erro também faz parte da nossa evolução. Persistir nele, aí é a teimosia, aí é a perda de tempo. Por isso que a gente tem que cuidar da evolução espiritual em primeiro plano, porque a nossa evolução espiritual vai refletir no nosso material. Tanta gente que fugiu dessa vibe de ter, que era assim, que eu já conheci gente assim, tá? Que mudou, e tu diz assim, meu Deus, cara... Essa pessoa mudou totalmente e ela está super feliz. O semblante dela, sabe, parece com mais vida, porque parou de ficar pagando boleto, se endividando, correndo atrás da máquina porque tem que manter um status quo ou uma imagem. Parou de ficar naquela paranoia e ela parou. Simplesmente ela está vivendo bem, se alimentando, comprando roupa quando precisa, mas não está mais aquele turbilhão de consumismo. Ela está pensando mais no quê? Tu vai conversar com uma pessoa dessa, está pensando nela. Em ser mais ela, em curtir mais a vida, um bom sentido, tá? Porque tem gente que confunde curtir a vida com encher os cornos, né? Aí você curtir vida. Meus alunos são assim. Alguns jovens. Curtir a vida é beber todas. Eu disse, não sei aonde que vocês curtem. Tá, dois copos vocês já estão caindo. Aí não via nem a festa passar. Ainda perdeu a festa ainda. Eu disse, aí passa vergonha ainda. O que curtir a vida? A vida não é assim. Então, essas pessoas já mudaram, elas conseguiram mudar. Elas fazem caminhada, coisa que em Deus me livre não faziam. Elas são mais, digamos assim, mais predispostas a ajudar os outros. Muda, gente. A gente consegue fazer essa mudança em nós. Só que a gente, às vezes, emperra. A gente, às vezes, é teimoso. A gente, às vezes, não consegue fazer isso. Por isso que aqui, um bom livro para vocês começarem, o Livro dos Espíritos. Mesmo que você não seja espírita, seja espiritualista, seja de uma outra religião, católica, protestante, não sei, leia. Leia. Você não precisa se converter ao espiritismo, mas leia o Livro dos Espíritos. Depois daqui, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tem o Livro dos Médiuns. Vai ler a codificação. Toda ela é voltada para o ser e não para o ter. Toda ela é voltada. A espiritualidade que vem através aqui, muitas vezes às vezes do Zé Araújo, ou até veio do Chico, veio do Divaldo, toda a espiritualidade cansa de dizer e repetir para nós. Vamos se preocupar em ser e não no ter? E a gente às vezes não quer ouvir. Quando a gente chegar no mundo espiritual,
para encerrar aqui a minha palestra, quando nós chegarmos no mundo espiritual, a gente vai ver a diferença que vai ter esse ser e ter. Aí elas não têm a dimensão, por enquanto a gente ainda está muito mergulhado um pouco ainda no materialismo, etc. Tal. Mas quando a gente for para o mundo espiritual, a gente vai ver a diferença. É a diferença que eu já vi alguns alunos meus que a gente conseguiu resgatar, que eram bons alunos, estavam se perdendo e voltaram novamente a se dedicar ao estudo, a se preocupar com eles, com o corpo deles, com eles. Aí eles dizem, puxa, que diferença faz quando eu me dedico, quando eu estudo, quando eu me esforço? Antes eu estava naquela vibe de, tudo bem, tudo né, maluco, beleza. Eu estava indo nessa vibe, sabe? E ele estava indo cada vez para baixo, em vez de subir. Essa é a diferença que a gente vai ter quando a gente for para o mundo espiritual. Olhar para trás e dizer assim, puxa, eu não perdi meu tempo. Claro que a gente não vai sair daqui para o mundo espiritual sendo espírito de luz, tá? Não é isso. Não existe esse milagre. Tá? Esse milagre não existe. Mas a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Nós nascemos, passamos no 50, 60, sei lá, quanto tempo a gente vai ficar aqui ainda. Quando a gente desencarnar, a gente vai dizer, puxa, valeu a pena. Agora tem espírito que não faz isso. Por quê? Porque perdeu tempo. Aí eles vão lá mediúnica dizendo assim, puxa, eu perdi meu tempo. Como eu fui bobo, como eu perdi meu tempo, agora eu preciso resgatar isso, eu preciso voltar para consertar tudo aquilo que eu fiz de errado. Todo o tempo que eu perdi, toda a minha vida que eu joguei fora. Por isso que a gente tem que agradecer sempre, gratidão sempre pela vida que a gente tem, porque a vida é a oportunidade que o Papai do Céu nos deu. E tenho certeza que quando vocês chegarem no mundo espiritual, se vocês trilharem pelo caminho da reforma íntima, do conhecer a si mesmo, do ser e não do ter, vocês vão ver que como vai fazer a diferença. Fazer, puxa, uma vez eu escutei uma palestra e estava dizendo isso, pô, olha só como me ajudou. E eu estou fazendo a palestra para vocês, mas a palestra para mim também, tá? Porque assim, eu estou sempre aprendendo. Então, gente, mãos à obra, vamos nos melhorar, vamos arregaçar a manga, e por mais que você tenha dificuldade em vencer certos vícios ou certas coisas que você tem dentro de si, tem a conversa fraterna, não tem? Aqui? Tem conversa fraterna, marca. Elas não vão falar para mim, nem contar para outro. Isso é aqui, é uma coisa que morre aqui, vai te ajudar. Eu não sei, lá tem conversa fraterna na casa lá, na CEIU, e eu não sei do que acontece, eu não sei das situações, porque não é contado. A gente mantém o sigilo, porque a gente está aqui para ajudar e não para fofocar. Né? Se fôssemos fofoqueiros, a gente estava espalhando. Não, a gente não está aqui para isso, a gente está para ajudar e não para fofocar. E vamos pedir ajuda, se for o caso. Não é vergonha. Vergonha é a gente ficar aí passando dificuldade e tendo ajuda na nossa frente. Aí você não se disponibiliza para isso. Eu estou passando bem da hora já, né? Tenho que me cuidar, tenho que me policiar, porque professor é uma coisa triste, né? Fala, até... Se cuidar, eu estou até às 10 horas da noite aqui. Mas então é isso, gente. Os livros estão aqui, tem biblioteca para vocês pegarem, muitos livros, procurem ajuda, leiam, porque eu também estou passando pelo processo de evolução. E eu vou dizer que o Alexandre de 30 anos atrás não é o mesmo Alexandre de hoje. Né? Graças a Deus, né? Porque se eu fosse, estava perdido. Mas eu já fiz muitas besteiras também, tá? Fui jovem, já fiz muita besteira também. Mas vamos, força na peruca, como se diz, né? Que a gente consegue. Um jeitinho, né? Com força, a gente vai chegar lá. Certo, meninas? Então, muito obrigado. Uma boa noite para vocês.